O Museu Regional do Iguaçu, ele se tornou e ele tem como seu objetivo principal ser um espaço de reflexão entre o passado das pessoas, a história que as pessoas constituíram em toda essa mesorregião do Rio Iguaçu, para que as gerações contemporâneas se enxerguem, se desafiem a compreender como foi a história desse passado, dessas pessoas no passado, e possam compreender a sua própria realidade e projetar um futuro. Então, no ano de 2000, no início da história toda, nós recebemos do diretor-presidente na época um desafio, né, de sair da pedra fundamental e num prazo mínimo, né, bem exíguo, com custo também bem dentro do que eles tinham disponibilizado, aproveitar o acervo de flora, fauna e o acervo do meio antrópico do Rio Iguaçu, que era uma das recomendações do PBA de Segredo. Quando a Copel veio para a área, nós já começamos a recolher depoimentos da população atingida, toda a parte de arqueologia foi sendo levantada, a parte de meio ambiente, recuperação de área degradada. Então todo esse acervo que foi coletado ao longo da obra, do processo anterior à obra, do estudo do IARIMA, de Segredo, foi depositado e hoje está aqui. O museu está constituído com acervo de 3 programas característicos. O primeiro programa de salvamento arqueológico, né, para o empreendimento de usina, e isso é extremamente rico, uma vez que nós temos vestígios e marcas e peças aqui que nos remetem até 10 mil anos na memória. O primeiro programa de salvamento da memória cultural, ou seja, a população afetada pelo empreendimento da usina Governador Ney Braga, ela está presente no museu por conta dos objetos, das ferramentas que ela cedeu para compor o acervo do museu. E o terceiro programa, que é o de aproveitamento científico de flora e fauna. E o Rio Iguaçu, de maneira especial, por conta de sua natureza exuberante, presente numa sala que a gente chama de Sala da Natureza do Iguaçu, uma maquete. Em 8 meses, né, a gente construiu, montou todas as coleções, né, e inauguramos com o circuito museológico pronto, com o museu perfeitamente em condições de receber o público de visitação, tanto o público leigo como o público mais, vamos dizer assim, acadêmico e os estudantes, que era o foco principal. Diversas equipes em diversas atividades trabalhavam junto. Aquela história de não ter mais horário mesmo, ia até algumas horas da noite, porque a gente queria mesmo ver isso pronto. Era um sonho de muitas pessoas, não de algumas, de muitas. A colocação de cada peça aqui dentro, eu digo para você assim que foi algo muito de vestir a camisa. O próprio diorama que foi pintado em Curitiba, né, são 16 placas que vieram de lá, então parece que foi pintado aqui no local, mas isso foi feito, a obra foi feita em Curitiba e transportado esse material com muito cuidado. Depois a montagem de cada animal no seu devido local, pelo fato do diorama representar desde a nascente do Rio Iguaçu até a foz. Então cada animal está realmente no seu habitat. A própria casa do caboclo, da onde que veio, é uma peça que existiu aqui bem próxima, né? A gente transportou ela de lá, então a gente foi e viu em campo como que ela estava montada e tentou transmitir isso na maior originalidade possível para que as pessoas que vêm visitar hoje o museu tenham conhecimento de como o caboclo realmente vivia nessa casa lá. Hoje, o Museu Regional do Iguaçu ele é elemento curricular obrigatório em pelo menos 35 instituições de ensino da região, de ordem municipal, estadual ou federal. Nós tivemos o primeiro contato praticamente em 2006,
onde fizemos uma parceria muito legal que se perpetua até hoje. Todo ano as nossas 8 unidades de escola participam, nós trazemos as crianças do 5º ano e há uma visão muito boa, porque o museu proporciona para eles uma educação informal, mas ao mesmo tempo divertida e com muito conhecimento. Acho que falar do museu é falar da nossa história, né? Aqui está a nossa história, que fala do contexto da criação de todas as usinas do Rio Iguaçu e retrata a nossa história desde a criação do município, desde a construção da usina. Se você tirar o empreendimento, tirar a vila, tirar as casas aqui, você não teria reserva do Iguaçu. E com o museu, eu acho que nós ganhamos a notoriedade que nós precisávamos. O Museu Regional do Iguaçu para mim é muito importante, né? Porque eu vim para cá na época passear e daí acabei parando aqui no museu para trabalhar. 15 anos que eu estou aqui no museu. 15 anos. Cada dia é novo, porque você vê pessoas, né, novas, você conversa com as pessoas, você conhece. Então isso te faz sempre renovar. A própria sociedade contemporânea, ela tem uma gana de ter os seus valores preservados. E eu acredito que esse é o mote que a Copel pode ter para fortalecer ainda mais a sua marca e a sua presença na sociedade, justamente por evidenciar essa preocupação, esse zelo com a guarda, com o resgate, com a preservação da memória. Aqui a gente tem a oportunidade, as pessoas têm, né, de sair daqui um pouco mais consciente do que realmente é o Rio Iguaçu, o potencial que tem esse rio, né, qual é o devido valor que a gente tem que dar para esse rio e qual é o respeito que devemos ter com ele, não só como rio, como água, como gerador de energia, e sim como gerador de história que ele foi e é e vai continuar sendo.